Se você quer investir no exterior com verdadeira liberdade de escolha, precisa conhecer a Remessa Online. Com ela, você seleciona ou cadastra a corretora da sua preferência, paga a transação com Pix e total transparência nas taxas. Abra sua conta gratuita hoje e comece a diversificar de verdade. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 24 de junho. Eu sou o Alan Blanc e você está ouvindo a Estratégia do Dia. Antes de mergulhar nos temas de hoje, claro, 3 manchetes bem rápidas que estão circulando. Petrobras e Pemex assinaram um acordo para buscar oportunidades em exploração e produção. As duas maiores petroleiras estatais da América Latina se unindo numa parceria. É o tipo de movimento que faz sentido estratégico e que todo mundo vai querer entender melhor nas próximas semanas. A Polícia Federal investiga a suposta fraude no banco Digimais, de Edir Macedo. Sim, o multiverso das fraudes bancárias existe, o Banco Master não tá mais sozinho. E a Heineken nomeou um CEO brasileiro para liderar um turnaround global. Vendas em queda no mundo e a empresa foi buscar um brasileiro para resolver. Tem uma piada de cerveja aqui na minha cabeça, mas eu vou deixar ela passar. Então, no episódio de hoje, 2 temas e os 2 são sobre o mesmo fenômeno visto de ângulos bem diferentes. O que acontece quando o Brasil aparece no radar de grandes players globais, uma vez como problema político e outra como oportunidade tecnológica. No primeiro segmento a gente fala sobre o caso Master, que chegou ao coração do governo Lula. Jacques Wagner, aliado de décadas do presidente e líder do governo no Senado, está sendo investigado pela Polícia Federal por suposto envolvimento no maior escândalo bancário recente do país. Lula vê o senador como um risco crescente para a sua reeleição, e uma decisão sobre o futuro de Wagner no cargo pode sair ainda essa semana. Vamos entender essa história bem interessante. No segundo, a gente fala sobre uma visão de fora do Brasil que surpreende até quem está aqui dentro. Andy Perkins, diretor global de startups de IA na Amazon Web Services, diz que a América Latina está invertendo a lógica americana de adoção de inteligência artificial e que as startups brasileiras estão na vanguarda dessa história. É uma história aí sobre como que o atraso estrutural de certas indústrias pode paradoxalmente virar vantagem competitiva. Então, política e tecnologia, vamos começar pelo Senado. Pois é, o escândalo do Banco Master começou como uma crise do sistema financeiro, virou uma crise do FGC, depois virou uma crise política e agora chegou no endereço mais incômodo possível para o presidente Lula, um dos seus aliados mais antigos e de maior confiança. Jacques Wagner é senador, líder do governo no Senado, ex-ministro, ex-governador da Bahia e um dos nomes mais próximos de Lula há décadas. É o tipo de relação que vai muito além de conveniência política. É história pessoal, lealdade construída ao longo de anos. E é exatamente por isso que o que está acontecendo agora é politicamente tão delicado. A Polícia Federal afirma que o Banco Master criou um esquema para ocultar pagamentos ilícitos ao senador em troca de apoio no Congresso. Os valores investigados são específicos e concretos: um pagamento em dinheiro de 3,5 milhões de reais e a compra de um apartamento de 2,5 milhões de reais lá em Salvador para parentes de Wagner. A investigação menciona ainda ingressos premium para familiares assistirem ao show em Los Angeles, lá em 2023, de uma cantora internacional. Wagner nega qualquer irregularidade. Na segunda-feira, seus advogados foram ao STF tentar anular a autorização para as buscas na residência do senador. O recurso sinaliza que a defesa não está apostando em resolver o problema no âmbito de investigação. Estaria então tentando tirar o processo do ar antes que avance mais. Para Lula, claro, o problema não é só jurídico, é eleitoral. Com eleições agora em outubro, qualquer escândalo que envolva aliados próximos vira combustível para a oposição. E o núcleo mais próximo do presidente avalia que Wagner conduziu mal as consequências do caso. Ficou descontente especialmente com declarações dadas pelo senador em entrevista recente, sugerindo que Lula havia manifestado apoio a ele. Quando o investigado começa ali a usar o nome do presidente como escudo, o presidente precisa decidir se mantém o escudo no lugar ou se ele recua. Segundo uma fonte familiarizada com o assunto ouvida pela Bloomberg News, Wagner deve se reunir com Lula nesta quarta-feira, hoje, e uma decisão sobre sua permanência na liderança do governo no Senado pode ser tomada ainda essa semana. A assessoria de Wagner diz que não há reunião confirmada. A presidência não respondeu. Qualquer decisão é politicamente dolorosa, porque manter Wagner no cargo mantém um escândalo colado ao governo. Afastá-lo é uma admissão de que o caso é grave o suficiente para custar um cargo, o que também não é uma mensagem em ótimas vésperas de eleição. Então é a escolha clássica entre o ruim e o pior, com o calendário eleitoral pressionando dos dois lados.
O que torna o escândalo do Master particularmente complicado é que ele não escolhe lado político. Flávio Bolsonaro, vamos lembrar aqui, principal adversário de Lula na corrida presidencial, também foi atingido. Mensagens e documentos vazados mostraram o senador buscando apoio financeiro do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para um filme sobre a vida do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio reconheceu o pedido, mas negou irregularidades. Em outras palavras, o escândalo do Master tem um personagem de cada lado da disputa presidencial. Para quem acredita que rouba mais faz ainda funciona como slogan, o novo slogan da eleição de 2026 pode ser "os dois foram ao mesmo banco", o que é igualmente inconfortável para os dois lados da mesa. O Banco Master começou como um problema do sistema financeiro, virou um problema do FGC, virou um problema político e agora está se tornando o pano de fundo da campanha mais importante do Brasil de 2022. A pergunta que vai permanecer nos próximos meses não é só quem sabia o quê, é quem consegue se distanciar mais rápido de uma história que já chegou em todo mundo. E bora falar sobre IA. Pois é, quando Andy Perkins assumiu a liderança global de startups da Frontier AI na Amazon Web Services em fevereiro desse ano, foi como uma expectativa razoável e encontrar variações regionais no ritmo de adoção de inteligência artificial. O Brasil mais lento que os Estados Unidos, a América Latina correndo atrás, esse tipo de coisa. O que aconteceu foi o contrário. Olha só o que ele disse, abre aspas, "O que vejo na América Latina e que é realmente fascinante é a proporção com que essas startups estão na vanguarda da transformação industrial", fecha aspas. Ele disse isso para a Bloomberg Linha em São Francisco e disse ainda que elas funcionam como um vetor, um meio de transformar indústrias inteiras. Agora, para entender aqui como que isso é surpreendente, é preciso entender como a adoção de IA funciona lá nos Estados Unidos. Lá são as grandes corporações que puxam esse movimento, empresas com times técnicos estruturados, bases de dados organizadas e orçamento para contratar serviços de nuvem diretamente. A startup entra como fornecedora de nicho, não como uma protagonista. Agora, na América Latina, esse caminho simplesmente não existe para a maioria dos setores. Indústrias inteiras ainda operam de forma analógica, sem dados estruturados, sem cultura digital, sem o mínimo de infraestrutura para absorver IA por conta própria. Um escritório de advocacia médio no Brasil não vai contratar, a Amazon para implementar inteligência artificial, mas ela pode contratar uma legal tech brasileira que já faz isso funcionar no contexto jurídico local. Isso em português, com os tipos de documentos que o judiciário brasileiro produz dentro das peculiaridades do direito brasileiro. E é exatamente o que a Forlex faz. A startup desenvolveu um modelo de linguagem proprietário para processamento de documentos jurídicos em português, um setor que, segundo Perkins, é historicamente avesso à automação. Então, ao digitalizar etapas que escritórios nunca fariam sozinhos, a Forlex não só vende um produto, ela cria o primeiro ponto de contato entre uma indústria analógica e a inteligência artificial. E uma vez que o contrato é feito, a porta está aberta para mais. Abre aspas. Elas entram rapidamente, resolvem alguns dos desafios maiores, constroem confiança na IA e criam um efeito de roda que permite a adoção de mais IA ao longo do tempo. Fecha aspas. Quem disse isso, claro, foi Perkins. Vamos entender aqui, é como você ser o primeiro restaurante de comida japonesa numa cidade pequena. Você não só vende sushi, você ensina a cidade a gostar de sushi. Quem vem depois entra num mercado que você criou. Então, a Enter, que é o primeiro unicórnio de IA da América Latina, opera nessa mesma lógica, automatizando processos corporativos complexos, especialmente análise de processos contenciosos entre empresas e clientes. A AI Cube desenvolveu um sistema operacional que automatiza tarefas em qualquer software. São empresas que não estão competindo com Google ou Microsoft. Elas estão abrindo mercados que o Google e a Microsoft não conseguiriam abrir sozinhos, porque elas não têm a granularidade local necessária para isso. Perkins chama esse fenômeno de efeito multiplicador. Então, quando a startup entra numa indústria analógica, o impacto vai muito além do produto que ela vende. Ela transforma a indústria inteira em cliente potencial de IA. Para ela mesma, para a AWS e para qualquer outra empresa de tecnologia que queira entrar nesse mercado depois. A inversão de lógica que Perkins escreve tem uma implicação ali que vale parar para pensar, porque o atraso estrutural da América Latina, que por décadas foi tratado como desvantagem, pode então estar criando uma janela de oportunidade específica para startups de inteligência artificial. Indústrias que nunca foram digitalizadas precisam ser digitalizadas agora, e quem fizer isso primeiro dentro do contexto local tem um mercado enorme pela frente sem grande concorrência estabelecida. Tá, não é otimismo ingênuo,
A falta de infraestrutura que cria essa oportunidade também cria obstáculos reais. Acesso a capital, custo de energia para processamento, escassez de talentos técnicos especializados, o próprio gargalo de chips que afeta as big techs americanas, claro, afeta proporcionalmente mais as indústrias menores, que competem pelos mesmos recursos computacionais com orçamentos bem menores. Mas a observação de um executivo lá da AWS, que passou anos nos Estados Unidos e chegou na América Latina esperando encontrar atraso, e encontrou vanguarda, é o tipo de dado que merece atenção. Merece também ser citado no melhor podcast de notícias. Piscada, piscada. Especialmente quando vem de alguém cujo trabalho é justamente identificar onde a próxima onda de adoção de IA vai acontecer. Então, o Brasil que aparece nessa história não é o Brasil do escândalo do Master ou na inflação da marmita. É o Brasil das startups que estão transformando indústrias analógicas numa velocidade que surpreende até quem veio de fora para observar. Os dois Brasis existem ao mesmo tempo, e às vezes no mesmo episódio do melhor podcast de notícias. Piscada, piscada. Bom, gente, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e da Bloomberg Linha, e o episódio foi editado por Daiane Pinotti. Pessoal, a gente se encontra no episódio de amanhã, lembrando que a partir da próxima semana a gente volta no formato tradicional ali de vídeo. Então é isso, até amanhã. Tchau, tchau.